Vamos lá. Bem, mais uma vez um encontro com o professor Antônio Delfinete. É sempre um prazer esse bate-papo semanal, que nós aprendemos muito sobre o Brasil, sobre economia. E a primeira questão que eu coloco para o senhor é a questão da reforma tributária. Eu ouço falar em reforma tributária, eu era pequenininho, morava em São José do Rio Preto, eu já via falar em reforma tributária. E todo mundo reclamava dos impostos, e cada um tinha a sua proposta. E hoje, doutor Delfim, 2020, que reforma tributária é essa? Vila, é uma grande alegria falar com você, né, e poder retornar essa conversa nossa semanal. Sim. Na verdade, nos últimos 30 anos, já se criou no Congresso 3 comissões mistas, Câmara e o Senado, para tratar da reforma tributária. Nós estamos vivendo a terceira e não chegamos a lugar nenhum. Agora mesmo, nós estamos discutindo no Senado uma reforma, a PEC 115, na Câmara a PEC 45. São propostas, todas elas razoáveis, mas todas elas com problemas muito sérios e que têm que ser resolvidos. O maior problema que eu vejo é que são reformas que vão demorar 10 anos para serem implementadas. A minha experiência no governo mostra que é muito pouco provável que alguma coisa dure na mesma direção 10 anos do Brasil. Então, como eu começo uma reforma tributária, vou reduzindo alguns impostos velhos, vou criando alguns impostos novos, vou ter que contabilizar isso separadamente, vai dar um enrosco danado. E a minha experiência no governo é muito triste, Vila. Cada vez que o governo marca um prazo, é para obter tranquilidade até o prazo. No dia que chega o prazo, ele adia o prazo. Esse é um mecanismo de administração. Neste caso concreto, agora, eu estou uma coisa estranhíssima, porque a comissão mista do Congresso ela está tratando de construir uma PEC, na verdade, uma proposta de reforma da Constituição. No meio desta conversa, o Guedes mandou para o Congresso uma correção de PIS e COFINS, que é infraconstitucional. Eu não consigo entender como é que uma coisa encaixa na outra. Eu também não. Esta pode ser resolvida tranquilamente, é até uma boa proposta, talvez, se fosse uma proposta completa. Agora, ele diz, são 4 etapas da reforma. Mas, Vila, você não pode fazer uma segunda etapa sem ter feito a primeira, para você saber do que se trata. É a mesma coisa, quer dizer, eu vou construir a casa e o baldrame eu faço depois. Então, ou seja, você não consegue ter uma ideia de qual é a reforma na qual esta é parte. Você não tem uma ideia. Então, eu acho muito difícil dela ser aprovada. Bom, aprovada eu acho que será, como eu disse, porque é infraconstitucional. Eu não vejo como tem ligação entre uma coisa que é uma proposta constitucional e você manda uma proposta infraconstitucional dizendo que é parte da tal reforma. Quando a reforma que está sendo feita no Congresso é para reformar a Constituição. Portanto, uma medida de aperfeiçoamento que não precise de reforma da Constituição não há de fazer parte de uma proposta de reforma da Constituição. E isso levaria ao fim da guerra fiscal, doutor Delfim? Essa terrível guerra fiscal? O fim da guerra fiscal seria, na verdade, a legislação do ICMS. Sim. O ICMS é um imposto trágico. Tem 26 estados, 25 estados e um Distrito Federal. Cada um tem a sua legislação. É uma coisa brutal. Se você é uma empresa que exporta para 5 estados diferentes, tem que consultar 5 legislações diferentes, às vezes contraditórias. Quer dizer, o custo para você preparar uma fatura
de uma geladeira vai depender de se ela vai para o Rio, se ela vai para Curitiba, se ela vai para o Ceará. Ou seja, você precisa ter um dispositivo burocrático brutal. Não é à toa que o Doing Business do Banco Mundial diz o seguinte: no Brasil, o custo, você gasta 1.600 horas por ano para atender para cumprir as funções tributárias. No mundo, você gasta 400 horas. Na América Latina, 600. Ou seja, você construiu um verdadeiro manicômio. Esta seria uma solução muito interessante. Esta precisa, sim, de reforma constitucional. Primeiro, para você, o imposto tem que ser pago no destino, Vila, não na origem. É muito simples. Por que eu pago imposto, digamos, eu produzo um sapato em Franca e vendo em São Paulo? Eu tenho que pagar. Por quê? Porque eu espero que o Dória receba o meu imposto e me preste algum serviço. Sim. Agora, se eu exportar esse sapato para Minas Gerais, quem vai prestar serviços para o consumidor é o governador de Minas Gerais. Portanto, o imposto tem que ser recebido pelo governador de Minas Gerais, não pelo governador de São Paulo. Hoje tem uma divisão, 4% é São Paulo, 12% é lá. A primeira medida é que tudo tem que ser na origem, por esse princípio elementar de que você só pode pagar imposto quando tiver como contribuição serviços prestados. Por isso é que na exportação, Vila, você tem que excluir todos os impostos. Você imagina, um sapato produzido em Franca, que vai ser vendido em Frankfurt. Sim. Quem vai prestar serviço para o Frankfurt e do alemão é a Merkel. Mas o Dória quer receber o imposto. Se eu fizer isso, o sapato brasileiro perde poder de competição com os sapatos dos outros países do mundo, que não cobram. Você não pode cobrar imposto quando não presta serviços. Perfeito. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você teria, na verdade, de ter uma alíquota única, uma legislação única, de tal forma que não importa se eu vou vender a geladeira em São Paulo, na Bahia ou no Amazonas, a legislação é a mesma. Eu, na verdade, não preciso 3 ou 4 pessoas com conhecimentos de legislações diferentes para calcular alíquotas diferentes. De forma que esta seria, talvez, o grande passo, a grande simplificação. Esta sim, Vila. Esta só pode ser feita com uma reforma constitucional. Como é só dos estados, você tem que autorizar os estados a encontrar um mecanismo de fazer Sim. isso. No passado, você resolveu isso de uma forma um pouco violenta. No regime autoritário, você criou um CONFAS, que eram constituído por todos os secretários de Fazenda dos estados. Mas no regime autoritário, o ministro da Fazenda influía na nomeação de todos os secretários de Fazenda. De tal forma que, quando reunia o secretário de Fazenda, a lógica dele era suficiente para impor uma certa unidade. Hoje não tem mais isso. Existe o CONFAS, mas já não existe, não tem essa capacidade de exercer essa coordenação. De forma que essa seria a reforma mais importante, talvez, a ser feita. De novo, não pode ser feita sozinha. Você tem que tratar dos impostos sobre bens e serviços, dos impostos sobre serviços financeiros, dos impostos sobre propriedade, do imposto sobre herança. Ou seja, você tem que montar um arcabouço lógico que seja compatível e que produza um sistema de imposto
capaz de ser recolhido com segurança, com o menor custo possível. É esse que deve ser o objetivo da reforma que está lá agora. O senhor, deixa eu aproveitar e colocar a experiência do senhor no governo. O senhor, antes de ser ministro da Fazenda, o senhor foi secretário estadual da Fazenda, né? Do governo Laudo Natel, se eu não estiver enganado, né? Exatamente. Então, ali, naquele momento, entre 1966 e 1967, o que o senhor encontrou em termos de tributos, legislação tributária, cobrança, havia um problema que ninguém queria pagar imposto. Eu lembro que o governo do estado fez o talão da fortuna, né? A gente levava a nota fiscal na secretaria. Eu levava, eu era pequenininho, levava lá, pegava, nunca ganhei nada. Foi na sua gestão? Eu que instalei isso. Deixa eu dizer, essa é uma história interessante. Nós temos 2 minutos? Claro que sim, com o maior prazer. Nós compramos um computador 1130 para a Secretaria da Fazenda. Era uma coisa, computador naquele tempo, a gente achava que era uma coisa mágica, que encontrava tudo. Aí nós construímos, com um cidadão muito interessante, um grande publicitário, uma propaganda dizendo: ele está de olho em você. Sim. E aí instituímos o prêmio para as pessoas recolherem. Você pegava a nota fiscal. Nota fiscal. Aí aconteceu o negócio do Arco da Velha. Ganhou um sujeito, acho que no interior, era Botucatu, não sei onde, chamava Antônio Delfino. O mundo pega cada pressa na gente. Mas é verdade. Você sabe que teve um aumento substancial de recolhimento. De fato, o Laudo Natel, em 6 meses, pôs em ordem a finança de São Paulo. O Adhemar tinha sido demitido, cassado, porque ele queria emitir 100 milhões de bônus rotativos. Se ele fizesse isso, a taxa de juros ia explodir. Quem é que ia comprar os títulos do Adhemar? Tinha que ter uma taxa de juros exorbitante. E ele ia perturbar toda a política federal. Ele não teria sido cassado se não tivesse posto em risco o equilíbrio fiscal. Ele teria sido aturado porque ele tinha ajudado demais na Revolução. Na verdade, ele comprou armas. Ele participou efetivamente do processo da Revolução de 64. De forma que ele não seria assim. Ele só foi cassado quando ele pôs em risco o equilíbrio fiscal que estava sendo construído pelo Dr. Bulhões e pelo Roberto Campos no governo do Castelo Branco. Ótima história. Puxa vida, isso que é bacana. Deixa eu ainda só pegar uma questão tributária, depois eu queria saltar para uma questão histórica, doutor Delfim. É possível, então, lá no final, não sei quando, o senhor lembrou de 3 comissões, que chegar a esse imposto de valor agregado, esse IVA, e chegar a uma certa conciliação dos interesses entre município, Estado e União? Vila, me perdoa, talvez me expliquei mal. Essas 3 comissões não chegaram a resultado nenhum. Nenhum, claro. Nenhum. Até hoje, como está até hoje, a terceira está ainda andando. O importante é que as 2 grandes reformas, a de 47 e a de 67, foram precedidas por um estudo muito cuidadoso por juristas de nível realmente internacional. O Brasil sempre teve juristas de altíssima qualidade. Teotônio Monteiro de Barros, Rubens Gomes de Souza, Alcides Jorge Costa, gente de altíssima qualidade. Foram eles que introduziram no Brasil, em 67, o Brasil foi o 3º país do mundo a adotar valor adicionado. Por quê? Porque o valor adicionado você pode deduzir completamente nas exportações. Ele não altera os preços relativos e você pode dar o crédito completo na exportação. Tanto, isso foi uma coisa muito interessante, porque de 67 a 80,
as exportações brasileiras de produtos industriais, quando comparadas com as exportações industriais do mundo, cresciam 15% ao ano. Foi isso que permitiu que você expandisse as exportações e pudesse pagar as importações para financiar o grande crescimento. Nós crescíamos a 7% ao ano e não tivemos problema de balanço de pagamentos. O problema de balanço de pagamentos só aconteceu quando teve a crise do petróleo, porque nós não produzimos petróleo. Mas isso mostra a importância que tem um sistema tributário bem construído. Perfeito. Deixa eu aproveitar e perguntar uma questão que no nosso encontro na semana passada, no finalzinho, eu me lembrei lá do PIS, do Programa de Integração Social, criado a 7 de setembro de 1970, quando o senhor, inclusive, era ministro da Fazenda. Eu me lembro, foi o meu primeiro emprego na carteira profissional, tinha um papelzinho que eles colocaram clips lá e eu fui inscrito no PIS. Morava em Santo André nessa época, eu trabalhava numa concessionária General Motors, Chevrolet, e o banco era Banco São Caetano do Sul, que nem existe mais, mas foi lá que foi a minha primeira conta do PIS. Qual é a importância do PIS, histórica do PIS, doutor Delfim? Você está colocando uma questão extraordinária. Em 1970, nós crescíamos 11%, 10% ao ano. Não existia problema fiscal. Estava sobrando imposto. Era um regime autoritário. Como ele disse, nós tínhamos uma grande influência na escolha dos governadores e na escolha dos secretários de Fazenda. Ficou claro o seguinte, vamos retornar um minuto. Quando começou a mudança tributária, dia 15 de março de 67, você mudou do imposto de vendas e consignações, que era o imposto em cascata, para esse imposto de valor adicionado. Eu era o secretário da Fazenda de São Paulo e o doutor Bulhões era o ministro. Nós éramos muito amigos, eu sou um grande admirador dele. E eu calculei a taxa de transformação por vendas e consignações para o valor adicionado. Fiz os meus cálculos. Eu sempre brinco. O doutor Bulhões dizia, quanto você pôs de ignorância nesse cálculo? Porque eu já tinha sido convidado para continuar secretário da Fazenda. O velho Bulhões disse, esse cara deve ter posto alguma coisa aqui. Mas aí não tinha sido, não. Foi 12% e funcionou muito bem. Quando chegou em 70, nós estávamos muito... A situação era... Todos os estados estavam em situação absolutamente regular. Não tinha atraso de pagamento. Isso é uma coisa importante. Antes de 64, os atrasos de pagamento em São Paulo eram de 6 meses. As pessoas já esqueceram a esculhambação que existia. E não era só em São Paulo, era no resto do Brasil. Mas o PIS, como é que surgiu o PIS? O PIS surgiu o seguinte, numa conversa com o doutor Leitão e com o presidente Médici, a ideia foi a seguinte, vamos tirar 0,5% do ICMS, para não mexer nos preços. Os estados concordam em baixar a alíquota do ICMS em 0,5%. E nós vamos criar 0,5%, que é o PIS. É para um fundo. Qual era o objetivo? Se aquele programa tivesse continuado, hoje o PIS seria o maior fundo, provavelmente, industrial e agrícola do mundo. Seria parecido com o da Noruega, porque os trabalhadores seriam praticamente donos do setor produtivo, como sócios. O presidente Geisel, na minha opinião, numa das suas artes, decidiu distribuir aquilo como o 14º salário. Hoje é simplesmente um 14º salário, quando podia, na verdade, cada um estaria recebendo não um, mas 2 ou 3 ou 4 ou 5 salários, como
retorno do fundo PIS. Aquilo era uma ideia copiada, obviamente, da Suécia e da Noruega. Como nós não tínhamos petróleo, os próprios trabalhadores, eles não iam pagar mais, porque ia baixar o imposto, mas aquele imposto era destinado para construir um fundo do qual esses trabalhadores, o fundo ia ser na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. O Banco do Brasil ia usar aquele fundo e emprestar para a indústria. Os recursos do fundo iam se acumulando e, quando o fundo tivesse uma dimensão adequada, você começaria a distribuir os retornos do fundo para os trabalhadores. O fundo continuaria se expandindo, os retornos iam crescendo. Mas, quando morresse um trabalhador, ia receber de herança uma contribuição importante. Era, no fundo, um complemento de aposentadoria, que seria muito importante. Infelizmente, eu acho que foi mal compreendido. Também, oportunisticamente, as pessoas tendem a dar muito mais valor para o curto prazo do que o longo prazo. Você pergunta para o cidadão, olha, você vai ter um fundo, daqui 10 anos, você vai receber um salário. Mas você vai ter que passar esses 10 anos contribuindo. Diz, não, eu prefiro receber hoje. Tanto que foi verdade, distribuiu o PIS, destruiu uma grande ideia, na minha opinião. Eu não tenho dúvida, o Brasil com o PIS e PASEP seria outro país hoje. Doutor Delfim, estamos encerrando a nossa conversa desse encontro semanal e eu queria, por favor, que na semana que vem, em certo momento, lá no final, pode ser, o senhor falar de uma questão que ficou implícita, da correção monetária, o porquê foi criada a correção monetária naquele momento, porque isso é importante historicamente, economicamente, claro, super importante, mas os mais novos nem sabem do que é isso, o que é correção monetária. Você está pondo o dedo numa das coisas mais importantes. Por que nunca houve uma corrida cambial no Brasil? Porque nós demos uma moeda que era equivalente ao dólar. Essa tua questão vai ser muito, muito interessante. Vamos fazer assim. É igual uma série, a gente guarda para continuar na semana que vem. Aguarde o próximo capítulo. Aguarde o próximo capítulo. Tá bom, doutor Delfim, um grande prazer outra vez encontrá-lo. E na semana que vem pegamos o tema da semana e entramos no final com a correção monetária. Gilo, o prazer foi meu. Um bom fim de semana para você, para os nossos ouvintes. Tá bem, para você, para o senhor também. Que se cuide, porque o bichinho é perigoso. O bichinho é perigoso. Tudo de bom para o senhor também. Até lá.